E, bom, nós temos mais um fato importante para a saúde das pessoas, que é o mês de abril. Também de conscientização do câncer de testículo. Quem está aqui conosco, o Dr. Alex Meller, urologista. Dr. Alex, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Obrigado a vocês pelo convite. Agradeço aí o prestígio. Dr. Alex, há também alguma resistência de ordem masculina para se fazer esse acompanhamento, como acontece, por exemplo, com o câncer de próstata? Perfeito. Não, normalmente não, porque o tumor de testículo ele é palpado normalmente pelo próprio paciente, né? O paciente, a gente orienta a fazer uma palpação, a gente chama de autoexame, e o paciente mesmo durante o banho, ele pode se tocar e perceber alguma alteração no testículo. Normalmente ele vai perceber alguma alteração no formato ou alguma alteração na consistência. E isso geralmente leva ele a procurar o urologista. Então, normalmente não há uma resistência, não. Bom, e quais são os sintomas, quais são os cuidados que os homens, de uma maneira geral, têm que tomar? Perfeito. Esse tumor é um tumor complicado porque ele afeta o homem na idade mais produtiva dele, né? Ele costuma aparecer aí entre os seus 15 anos até os 35, 40 anos. Então ele é um tumor que aparece numa idade jovem. Então o cuidado principal é você fazer esse autoexame. Alguns pacientes têm mais chance de ter esse tumor, então pacientes que nasceram com o testículo fora da bolsa escrotal, isso por alterações genéticas, pacientes que têm síndromes genéticas, pacientes que têm infertilidade, pacientes que têm atrofia testicular, eles têm que ficar mais de olho no testículo, porque isso pode começar a desenvolver um tumor. E o cuidado basicamente é você procurar o serviço de saúde, o urologista, para começar a investigação se aquele nódulo que você identificou na palpação é um tumor mesmo, ou eventualmente é um nódulo de outra origem. Perfeitamente. Nessas alturas, as pessoas precisam sempre recorrer a um urologista. Sim. Normalmente você acaba indo ao médico, especialmente falando em SUS, né? Você vai passar no médico clínico geral e o médico ali vai encaminhar para o urologista. Normalmente o médico generalista já pode pedir alguns exames, ele pode pedir já uma ultrassonografia da bolsa, do testículo, para identificar o nódulo. Esse tumor, ele tem uma característica de ser altamente curável, porém, ele espalha com muita facilidade. Então a gente precisa investigar o paciente como um todo, fazer tomografias do corpo todo praticamente, e você identificar esse tumor, que tem uma incidência não tão alta, mas ele acaba sendo um tumor comum nos homens, atinge quase 5% dos homens. A pessoa submetida ao tratamento desse perde a possibilidade, então, depois de continuar fértil ou não? Perfeito, sim. Infelizmente, a maioria dos tratamentos para tumor de testículo, eles levam à infertilidade. Então, esse é até um cuidado importante para quem eventualmente estiver passando por esse processo. Sempre você orienta o paciente a fazer um processo de congelamento, que a gente fala, seminal, que é você guardar, literalmente, sêmen para depois você poder ter seus filhos no futuro, já que esse tumor normalmente afeta pessoas que quase sempre ainda não foram pais. Então, eles precisam ter essa preocupação para o futuro, quando eles estiverem curados do tumor. Esse tratamento ou essa doença pode se confundir com ameaças de doenças sexualmente transmissíveis, doutor? Pode sim. Às vezes você tem doenças sexualmente transmissíveis que vão inflamar o testículo, vão afetar o testículo. E para o ouvinte, como a gente diferencia? Normalmente as doenças sexualmente transmissíveis levam a um processo inflamatório maior. Isto é, aumenta dores, pode levar a um processo de inflamação na região do testículo com avermelhidão, aumento de temperatura. E o tumor de testículo, você palpa apenas a alteração no formato, mas ele geralmente não leva a esse processo doloroso. Então isso ajuda o leigo a diferenciar do que ele está passando. Ok, doutor Alex Meller, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil, muito grato. Por nada, obrigado pela entrevista, qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço e boa semana para todos. Muito obrigado. Doutor Alex Meller, urologista, chamando a atenção então para abril, que é o mês de conscientização do câncer de testículo. Quer dizer, na verdade, essa conscientização é sempre, logicamente, que a gente tem, de forma geral, se utiliza um mês para chamar mais atenção sobre vários acompanhamentos de saúde, como a gente acompanha.